Aí o versículo 9 diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Essa cidade da Macedônia estava localizada no mar Ageu, na terra da Grécia. As duas cidades principais ali, então, eram Filipos e Tessalônica. Interessante que aqui é a primeira vez onde o evangelho chegaria à Europa, né? Então, a gente vê que dali o evangelho entrou para a Europa e a gente sabe um pouquinho da história, né? Que como que o evangelho fez diferença naqueles países. Irlanda, por exemplo, era um país de bárbaros, uma região de bárbaros, e eles se convertem, entregam suas vidas ao Senhor e o país é transformado e a gente vê hoje o efeito do evangelho nesses países ali da Europa. O redirecionamento da visão de Paulo aqui é interessante, porque eu imagino que deve ter sido complicado para Paulo. Porque, como eu disse, ele não queria construir nada aqui na terra, ele não queria riquezas, ele só queria evangelizar. E, de repente, a visão dele é redirecionada. Muitas vezes Deus vai redirecionar a nossa visão, porque a nossa visão, quando ela está conectada com a visão de Deus, a gente não vai se frustrar, a gente não vai ter o famoso burnout, né? John MacArthur, ele fala uma coisa interessante, que o burnout acontece quando nós colocamos as nossas expectativas em primeiro plano. Não aquilo que Deus quer para nós, mas as nossas próprias expectativas. E é claro que nós vamos frustrar. Mas quando nosso coração está conectado com o coração de Deus, quando nosso coração de missões está conectado com o coração de Deus, nada pode nos frustrar, porque nós sabemos que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Então aqui esse varão macedônio pede uma ajuda, né? A gente, quando pensa em ajuda, a gente já pensa logo na ajuda social. Mas não é, a visão aqui não é ajuda social, mas a pregação do evangelho. Esse povo precisava ouvir do evangelho. A melhor ajuda que nós podemos dar às nações é o evangelho. Eu tenho dizido que muitas vezes a igreja tem investido, não a nossa, graças a Deus, Deus tem colocado no nosso coração essa visão mais evangelística, mas muitas igrejas têm trocado o evangelho pela assistência social. E a ajuda aqui que esse varão macedônio estava pedindo não era ajuda social, mas era sim realmente o evangelho chegando até essas pessoas. Né? Outros tipos de ajuda sempre são válidos, mas nenhuma delas vai poder substituir o evangelho pleno. A maior necessidade que o ser humano tem é a redenção. Somente o evangelho pode saciar a fome e a sede do mundo. Nós sabemos disso, porque o próprio Cristo fala que ele é o pão da vida, e quem comer dele jamais terá fome. E ele é a água da vida, e quem beber dele jamais terá sede. A mulher ali, a samaritana, experimentou isso. Em segundo lugar, a voz de Deus tem que ser obedecida imediatamente. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho, versículo 10. Imediatamente, a Bíblia não diz que eles titubearam, eles repensaram, será que é isso mesmo? Não, assim que Paulo teve a visão, eles obedeceram imediatamente. Deus não tem urgência, eu sempre digo isso, Deus não tem urgência. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Nós temos urgência. Nós envelhecemos, né, esses dias, essa semana mesmo, dia 21 de abril, eu fiz 42 anos, nós envelhecemos, começamos a ter dores, dificuldade de mobilidade, dificuldade de audição, de visão. Nós temos urgência, nós temos que pregar imediatamente, porque se Deus tem nos chamado, nós temos que fazer imediatamente. Algumas pessoas falam, não, quando eu tiver mais velho, ou quando meus filhos estiverem todos indo para a faculdade, aí sim eu vou começar a fazer alguma coisa para o Senhor, aí sim eu vou começar a evangelizar, aí sim eu vou poder ir para missões. Se Deus tem te chamado, você tem que obedecer imediatamente. Quando se trata da pregação do evangelho, temos que obedecer prontamente. A Bíblia diz, pregai a tempo e fora de tempo, né? Paulo, em 1 Coríntios 9,16, Paulo diz assim, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Veja aqui que Paulo nos diz que se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque o Senhor é o Senhor da missão. Então é a Ele toda a glória, toda a honra,
mas a nós cabe sim a compartilhar essa alegria de ver pessoas se convertendo, almas se rendendo aos pés do Senhor. Isso sim é a nossa parte, a nossa alegria, quando nós vemos isso acontecendo, né? E aí Paulo termina dizendo assim: ai de mim se não pregar o evangelho. Você pode fazer qualquer outra coisa, mas se você não pregar o evangelho, nós temos que nos questionar se realmente somos cristãos, porque nós pregamos o evangelho. Eles não tiveram dúvidas sobre o destino e como eles iriam ali, os recursos, né, que eles precisariam. Agora, para a gente ir para a Inglaterra, por exemplo, a gente precisa só para os vistos por 3 anos para a família inteira, 60 mil reais. Né? É um preço muito alto. Mas quando a gente pensa que Deus ele é o dono do ouro e da prata, e é Ele que tem nos chamado, Ele vai levantar esses recursos. Nós não sabemos como ou de onde vai vir, mas uma coisa nós temos em mente, que Deus tem nos dado essa visão e nós temos um objetivo de ir ali e restaurar o cristianismo na Europa. Uma Europa pós-cristã, uma Europa totalmente devota ao humanismo, e nós temos aí esse grande desafio. A pergunta é, quando Deus nos chama, estamos prontos a obedecer imediatamente? A missão ela é feita em parceria, a missão não é feita sozinha. Né? Aí, olha o que Paulo fala aqui em versículo, o que o texto nos fala em versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. Então, o que fala? Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos. Né? Então, Paulo teve a visão, ele compartilha a visão com os seus companheiros, e eles então entendem que Deus os está chamando para a região de Filipos, e eles então seguem em direção àquele lugar. Paulo, então, e os seus companheiros obedecem à voz de Deus e seguem aquele lugar. Paulo e seus companheiros, então, levam o evangelho àqueles que se encontravam em trevas no continente europeu. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Filipos, se você vê no mapa, né, antigamente, e hoje seria a região da Grécia ali, né, cidades importantes do Império Romano, uma porta de entrada da Europa em relação aos visitantes provenientes da região da Ásia. Era uma colônia romana, né? Desde 1146, os romanos eram a maioria, e eles ali tinham uma variedade de povos que ali habitavam. Foi nomeado aí, segundo o rei Filipe II da Macedônia, né? Pai de Alexandre o Grande, mas era um lugar onde estava morto espiritualmente, né? As pessoas estavam mortas espiritualmente. Por quê? Porque havia uma grande adoração ao imperador. Aqueles que estudaram um pouquinho a história de Roma, sabem que eles tinham isso, né, de adoração ao imperador. Eles podiam adorar outros deuses, podiam até mesmo seguir a Cristo, mas eles tinham que adorar também o imperador. Ali não havia nem sequer uma sinagoga, porque onde existia 10 judeus, ali homens, né, ali então tinha que ter uma sinagoga. Mas o que o texto nos indica aqui é que não havia nenhuma sinagoga, porque eram poucos os homens que ali habitavam. Mas existia ali um grupo de mulheres, né, eu até brinco dizendo que era a SAF ali, né, já a reunião da SAF. E aí Paulo e seus companheiros vão em direção àquelas mulheres perto do rio, e elas ali estão orando. O interessante aqui é que a gente vê, parece que ser algo contraditório, porque eles queriam pregar na Ásia, onde provavelmente a idolatria era muito maior, e Deus então os redireciona para Filipos, aonde estão ali um grupo de mulheres orando a Deus. Era um grupo de mulheres que oravam a Deus. Não orava a Alá, não orava a Buda, eles estavam orando a Deus. Né? E aí fala assim, no versículo, em João 4,35 diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vedes os campos, pois já branquejam para a ceifa. Uma coisa interessante é que nós devemos alcançar os frutos que estão mais próximos. Né? Eu costumo sempre dizer que quando a gente é criança, a gente vê aquele pé de manga carregado de manga.
Algumas mangas dava até para pegar com a mão, mas a gente queria pegar aquela que estava lá em cima, né? E jogava pedra, jogava pau e não conseguia arrancar a tal da manga. E muitas vezes acontece isso também com a pregação do Evangelho. Muitas vezes nós estamos pensando que nós temos que viajar para a Ásia, nós temos que viajar para a África, lá onde não existe ninguém para falar do Evangelho, e a gente pensa que isso é um empecilho para nós pregarmos o Evangelho onde nós estamos também. O Evangelho é para todos, né? Não somente para aqueles que nunca ouviram do Evangelho, mas também para aqueles que já ouviram e têm andado derradeiros, como é o caso da Europa, né? A Europa foi cristã, mas hoje eles são considerados pós-cristãos. Interessante que aqui agora começa a falar de certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, e era temente a Deus, olha só, ela era temente a Deus, e ela nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então, como o texto nos diz, né, Lídia era de Tiatira, na Turquia, onde Paulo e seus companheiros queriam ir, na Ásia Menor. Né? E aí eles vão para Filipos, outra região, e ali eles encontram alguém da região onde eles gostariam de ir, e eles começam então a falar, e ela ouve o que Paulo e seus companheiros estavam dizendo.